Eu escrevi muitas versões desse texto, então eu acho que é justo com o tema que eu vou fazer aqui. Esse cara é muito inteligente e ele colocou um gato numa caixa. Dentro da caixa há um átomo que tem 50% de chance de emitir radiação nos próximos minutos, que, se captada pelo medidor Geiger, aciona um martelo que quebra um frasco de veneno, matando o gato. Mas só se for acionado. Enquanto vocês esperam, ele olha para sua cara e afirma: "O gato não está morto nem vivo enquanto não abrirmos a caixa." O interessante para nós leigos em ciência é a forma como nos é exemplificada a nossa limitação enquanto espécie. Só temos plena certeza de uma coisa se comprovarmos por meio das nossas capacidades ou dos nossos sentidos. O conceito de multiverso existe para a narrativa tal qual o experimento do Schrödinger é a junção das nossas limitações para sanarmos uma dúvida probabilística com a vontade humana de quebrar seus próprios limites existenciais. Ou seja, e se existissem infinitos universos diferentes uns dos outros, em que pudéssemos ser além do que somos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, que pudéssemos sanar todas as dúvidas e viver múltiplas vidas e múltiplos sonhos, o que nos leva também a traçar um paralelo com o fato de que na nossa realidade já temos diversos universos criados por autores. Também temos o TikTok, que apesar de não tão complexo, é uma máquina de aglomerar pessoas em universos próprios, tanto que tem coisas que nós nunca vimos, que nunca pipocou na nossa tela, mas que já tem um mercado que já é consolidado, mesmo não fazendo a mínima ideia de que essas bolhas tão diferentes sequer existiam. Mas a verdade é que a humanidade não lida bem com todas essas dúvidas existenciais e limitações sensoriais. Então, o que fazemos para nos salvar de um colapso mental? Nós contamos uma história. Em 1961, a HQ número 123 do Flash foi lançada. O nome: O Flash de Dois Mundos. A ideia de criar esse encontro entre os dois velocistas de mesmo apelido é provavelmente o grande marco que estabelece o multiverso como um conceito na cultura pop. Embora, devido à natureza do conceito, não seja de fato o primeiro. Mas legal, era uma coisa inédita para a época. Mas depois de tanto tempo e do conceito ser usado tantas vezes, a questão que fica é: mas é só isso? É só essa a ideia? Um personagem mudar de um mundo para o outro, encontrando outras versões? Contar uma história é criar um universo que seja funcional com regras e acontecimentos já estabelecidos dentro dele e manter tudo adequado ao fluir da narrativa. Contar uma história sobre multiverso é criar vários universos que interagem direta ou indiretamente e fazê-los servirem à narrativa. Ou seja, você não mostra um universo aleatório que não interage de nenhuma forma com o que você quer contar. Tudo precisa ser textual ou subtextual. Não pode haver algo fora do texto. Por exemplo, os universos que o Doutor Estranho e a América Chaves passam nessa cena, por si só não significa quase nada para o texto, já que nada relevante para essa trama ocorre nessa cena. Ela tem um propósito: mostrar como a América Chaves viaja pelo multiverso quando está descontrolada. O problema é que eles mostram muitos universos interessantes e não usam nenhum no futuro, para fazer essa cena agregar valor ao conceito que está literalmente no nome do filme. Porque senão, esse filme é só Doutor Estranho e os universos pingados aí. Existe um potencial guardado nesse conceito. Além do Inception de criar universos dentro do seu próprio universo, existe uma competição entre a lógica da sua história e o infinito da criatividade. À medida que você cria, você se satisfaz, mas também se complica. É um tema tão livre que é difícil de achar uma lógica para os acontecimentos, que convença o seu público de que isso é uma história coesa e que faz todo sentido, mas também imprevisível. Bom, tudo depende de que história você quer contar. Sabe quando a gente olha uma arte abstrata tentando entender o que ela quer dizer? E a resposta simples é: ela quer dizer exatamente o que você está sentindo quando olha para ela. Então, em tudo e todo lugar ao mesmo tempo, o multiverso é esse sentimento. Em determinado momento, tudo é tão caótico que nos deixa confuso. Em outro, o caos está tão bem guiado que pegamos toda essa bagunça e entendemos sobre o que é esse filme e sobre o que os multiversos podem ser. Sentimento. Sentir é caótico, difícil de explicar e de entender também, mas é fácil de identificar quando você olha. Você sabe que alguém tá com raiva, você não sabe por que alguém tá com raiva, mas você entende que é raiva. Então quer dizer que multiverso é algo caótico de propósito para construir uma emoção complexa? Sim, mas também é literalmente um exercício de criatividade. Por isso a relação tão intrínseca com criar uma história. Em Rick and Morty, existe esse episódio chamado TV Interdimensional, onde o propósito é mostrar diferentes universos em seus programas de TV e, nesse contexto, trabalhar o conceito de multiverso, fazendo os personagens ter sentimentos variados sobre suas versões multiversais e sobre o que eles estão assistindo.
mas também é sobre contar histórias estranhas que são feitas de construção e punchline, ou seja, piadas. Em diversos filmes, o conceito de limiar dos mundos é extremamente subjetivo. No multiverso, é visceral. Em Aranha Verso 2, o Miles está intimamente ligado ao seu multiverso. Nesse caso, aquele caos é transformado nas diversas expressões artísticas. Os traços variados dos Homens-Aranha tornam o caos em arte. O texto e o subtexto se encontram. O herói lutando contra versões de si próprio para poder salvar seu pai. Ele tem que se superar, ele tem que ser diferente, ele tem que encarar o destino que o multiverso apresenta para ele. Coisa que não acontece em Flash. Tá, até acontece, mas é bagunçado. Quando o Flash volta no tempo, ele na verdade tá criando um monte de outras realidades que estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Mas o filme perde tempo demais não explorando essas versões. Então o conceito fica subutilizado. Nesse contexto, o multiverso é só um fanservice, que acredito ser o maior problema dessa geração de filmes. Ao invés de aprofundar seus personagens que deveriam ter suas histórias intrínsecas ao multiverso, personagens que poderiam se contemplar diante do caos e da insignificância perante toda essa infinidade de universos e versões dele próprio, para ter uma nova visão como personagem, ou contemplar a extrema significância perante a mesma com um destino imutável, que nem em Aranha-Verso, em que essa briga com o destino acaba criando densidade e um motivo para o multiverso ser o conceito central. Mas as empresas optam pelo que já foi feito e subutilizam o conceito, só deixando como cenário e plano de fundo, só texto sem subtexto. Essas histórias que não justificam por que trazem esse conceito acabam tornando tudo só um passeio por lugares estranhos e um grande festival de fanservices, que de verdade não são os problemas em si, mas o uso deles como justificativa pro filme se passar no multiverso não faz nenhum sentido. Sorte nossa que algumas pessoas conseguiram entender as milhões de possibilidades inerentes ao tema e conseguiram rearranjar esse caos para fazer um sentido, tal qual quando olhamos para uma arte abstrata e damos um sentido a ela. Então no final, o multiverso é um conceito comum, mas poderoso. Ele é criatividade, é caos, pode ser ciência, pode ser magia, pode ser uma metáfora para o mundo tecnológico de hoje em dia, mas no final ele ainda é sobre quão bem você conduz uma história usando as possibilidades. É como uma caixa de Schrödinger, não dá para saber o que acontece na caixa, assim como não dá para saber como é ou seria um multiverso. A única coisa que dá para fazer é criar uma história. Se você gosta do meu canal e quer apoiar, a chave Pix está aí na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda é uma ajuda. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se acha que eu mereço, se inscreva no canal.